Olá, pessoal. A gente está de volta com mais um Ed Farmácia, nosso programa semanal de entrevistas. A cada semana um novo convidado. E a pauta de hoje é uma continuação do tema prescrição digital. Hoje a gente vai ter aqui um contraponto para entender qual é a posição, quais são as restrições que o setor varejista tem em relação à proposta da Anvisa, né, uma proposta de RDC que já está sendo analisada, que regulamenta a prescrição médica eletrônica no país. Para falar sobre esse assunto e para trazer esse contraponto para a gente, nós convidamos o consultor jurídico da BC Pharma, o Rafael Espinhel. Rafael, seja bem-vindo ao Ed Farmácia, muito obrigada pela sua presença. Olá, Viviane, eu que agradeço. É uma honra estar participando com vocês aqui no programa. Obrigada. Antes de começar esse papo com o Rafael, inscrevam-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo, faça uma sugestão de tema para ser debatido aqui no Ed Farmácia. Rafael, semana passada, ou há uns 15 dias, não me lembro exatamente qual foi a data, mas o setor regulado ele foi convocado para uma reunião na Anvisa para discutir a proposta de RDC que vai regulamentar a prescrição médica eletrônica no país. Eu queria que você contasse para a gente, rapidamente, como foi essa reunião, quais foram os desdobramentos e o que vocês apresentaram de restrição e de preocupação para a Anvisa em relação à proposta como ela foi apresentada. Então, Viviane, bom, para colocar em relação à reunião que foi realizada pela Anvisa, primeiro é importante considerar que, quando da reunião, a proposta de resolução que trata sobre a prescrição eletrônica, né, para medicamentos de controle especial e de medicamentos antimicrobianos, já havia sido publicada no portal da Anvisa, né? Então, eles já tinham conhecimento do que ela entende como necessário sob o ponto de vista dos requisitos para que houvesse a prescrição eletrônica de medicamentos. Mas, o que a gente tentou ponderar nessa reunião? Alguns aspectos que entendemos que são importantes. Primeiro, que há hoje já normas em vigor, a medida provisória 983, a portaria 467, que são importantes que sejam observadas pela Anvisa e que deveriam ali, nesse momento, serem também colocadas no momento de construção da redação da própria norma. Colocamos e ponderamos também que a norma, nos termos como ela está redigida, não se trata de uma norma de caráter excepcional e temporário. Isso é importante, que diferentemente de normas que têm sido editadas e publicadas pela Anvisa no intuito do enfrentamento da pandemia, essa norma especificamente, ela não tem caráter excepcional e temporário. Nesse sentido... Ou seja, a Anvisa deveria discutir essa norma com mais tempo, com mais calma, fazer uma consulta pública, por exemplo. Exatamente. Tendo em vista que a gente está a falar de uma norma que não tem um caráter excepcional e temporário, e ela tem conflitos com normas em vigor que estabelecem modelos de tecnologia hoje que asseguram tanto a integridade e a autenticidade de um documento médico, é importante que houvesse um aprofundamento dessa discussão e aí, obviamente, ser escutado o setor regulado das farmácias e drogarias para que se tenha ali não tenha conflitos em relação à operação e exercício dessa atividade. Quais são esses conflitos, Rafael, para sermos bem objetivos? Quais são esses conflitos que vocês estão apontando? Tá, o primeiro, em relação à proposta de redação, ela coloca como a única possibilidade que essa prescrição, a emissão da prescrição médica, ela seja por via de assinatura eletrônica qualificada. O que acontece, Viviane? Hoje nós temos tanto uma portaria do Ministério da Saúde, que é a portaria 467, quanto uma medida provisória, que é a medida provisória 983 de 2020, que estabelecem outras formas também de assinatura eletrônica. Aí, no caso, assinatura eletrônica avançada. Nesse sentido, ao nosso sentir, a proposta ela está em conflito, ela está em desalinho com um modelo já estabelecido por via de normas que estão em vigência. Isso é importante também colocar, porque a gente traz também um outro ponto que na própria proposta tem, que é a respeito da obrigatoriedade, da necessidade do condicionamento de que, no momento do ato de dispensação, o farmacêutico deva ter ali um certificado digital para que ele realize ali o registro da dispensação e das informações.
A gente está falando assim, desculpa te interromper, a gente está falando de Não, duas coisas, né? A gente está falando de dois tipos de assinatura. Nós temos a assinatura avançada, que não é a assinatura ICP Brasil, e nós temos a assinatura qualificada, que é a assinatura ICP Brasil. Só para o nosso público entender, a proposta de RDC da Anvisa exige que toda prescrição médica eletrônica seja assinada com uma assinatura qualificada, ou seja, uma assinatura que tenha certificado digital ICP Brasil. E aí o que você está trazendo para a gente é que o setor, né, do varejo está propondo para a Anvisa não exigir apenas a assinatura qualificada, mas permitir que as prescrições venham também com a assinatura avançada. Só que, conversando, por exemplo, com o ITI, numa entrevista que eu fiz anteriormente à sua, eles frisaram muito que a assinatura avançada não garante que a pessoa é ela mesma, que não tem, que a assinatura avançada não é tão segura como a assinatura qualificada ICP Brasil. Então eu te pergunto, se a avançada não é tão segura assim, por que insistir numa outra forma que possa, de repente, trazer um risco de fraude, por exemplo? Não seria melhor mesmo caminhar com um único tipo de assinatura, que é a assinatura qualificada? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou trazer para um campo que acho que é importante colocar, que a própria norma hoje em vigor, a medida provisória, ela estabelece e ela possibilita que a prescrição eletrônica seja realizada por meio também de assinatura eletrônica avançada. E isso também foi objeto de norma de regulação por via de uma portaria do Ministério da Saúde, que é a portaria 467. Isso é um ponto importante, porque isso já está posto por via de normas que estabelecem disciplina na questão. Agora, quando a gente está a falar sobre assinatura eletrônica avançada, o conceito dela, o que é necessário para que você tenha a sua implementação, né? Que os dados que você tenha nessa assinatura, eles tenham elevado nível de segurança e confiança, que se opere sob o controle exclusivo daquele que está a utilizar a assinatura eletrônica e que se tenha ali também a garantia que não hajam, se eventualmente ocorrerem alguma modificação no documento, isso seja detectável. Isso, nos termos daquilo que a gente entende que busca a própria portaria 467, quando ela traz ali a previsão da possibilidade de uma utilização que não a assinatura qualificada, a assinatura por via da chave ICP Brasil, possibilita tanto a gente ter a segurança da autenticidade, da integridade e da validade daquele documento que foi expedido por um profissional médico. Vale ressaltar, Viviane, que acho que é um ponto importante, que muitos conselhos regionais de medicina, eles desenvolveram ferramentas, sistemas, com o escopo de garantir a utilização da assinatura eletrônica avançada em receituários médicos, né? Você tem, por exemplo, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina, o do Paraná, o do Rio de Janeiro, desenvolveram sistemas onde você tem a garantia e a segurança que aquele documento que está sendo expedido tenha a sua integridade, sua autenticidade e a sua validade jurídica reconhecida, que também possibilite que isso seja encaminhado para o farmacêutico e no momento que ele vai ter essa receita, por via, por exemplo, dessas plataformas, ele consiga atestar a segurança disso, ele consegue fazer o registro, frise-se, o registro do ato de dispensação sem a necessidade de ter um certificado eletrônico, garantindo assim que não haja uma dupla dispensação, e, obviamente, não tendo custos que traz uma outra modalidade de assinatura. Então, assim... Rafael, vamos avançar um pouquinho, porque é o seguinte, toda essa discussão que vem envolvendo a RDC é por conta da exigência que a RDC traz para que farmacêuticos tenham certificado digital ICP Brasil para fazer a dispensação do medicamento. Então, se essa RDC for publicada, e parece que será publicada o mais rápido possível, talvez até tenha sido publicada no momento em que esse programa vai ao ar, porque esse programa ele não é ao vivo, ele é gravado, então a gente não tem como prever. Mas, assim, a grande polêmica em torno disso é que a proposta de RDC exige que que todos os farmacêuticos, para fazerem a dispensação eletrônica,
precisarão ter certificado ICP Brasil. E aí existe aí um custo, né, que até é uma pergunta de quem vai pagar esse custo, é o proprietário da farmácia, é o farmacêutico que vai pagar do próprio bolso, tem aí uma questão. Então, assim, eu quero entender, né, o que vocês acham dessa obrigatoriedade, dessa exigência de o farmacêutico ter um certificado digital para fazer a dispensação. Como é que vocês estão encarando essa possível exigência da Anvisa? Bom, primeiro que a exigência está em desarmonia com a legislação em vigor, isso é um ponto. Segundo, que ela está impondo uma especificação técnica que, ao nosso sentir, é desproporcional ao fim desejado. Tá? Então, assim, se o fato é garantir que não haja uma dupla dispensação, ou que você obtenha ali o registro, né, das informações que são lançadas pelo farmacêutico no ato de dispensação, você tem outros mecanismos, você tem outras possibilidades de garantir a segurança deste ato, que não seja por via de um certificado digital. E aí, eu posso até exemplificar. A gente tem, por exemplo, o sistema no acesso ao SNGPC, que é o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, que pressupõe ali uma realização e atualização do cadastro do estabelecimento, do gestor de segurança, do farmacêutico responsável. O farmacêutico, no momento do lançamento das informações, que são importantes, ele não faz por via de uma assinatura eletrônica qualificada. E você tem a garantia de que o ato foi realizado, tem a garantia tanto do ato que foi realizado por via de um farmacêutico, bem como você consegue atestar que aquelas informações foram realizadas por um determinado estabelecimento. Então, aqui fica um questionamento, porque se está a exigir agora, nesse momento, uma forma de ferramenta que não é condizente hoje com os avanços tecnológicos, né, e o fato de a gente ter outros mecanismos de também assegurar. Isso é um ponto importante que a gente tem que colocar. Um outro aspecto, Viviane, só para que eu acho que também é importante reforçar, acho que tem uma lei que é muito clara, que é uma lei que é a Lei da Liberdade Econômica, e ela é muito clara e categórica que todos os atos normativos que são publicados pela Administração Pública Federal, e aqui a gente está a falar sobre a Anvisa, elas devem ter a preocupação de não obstarem inovações na adoção de novas tecnologias. Quando você quer impor uma forma única de padrão para que se realize um ato, desconsiderando outras tecnologias hoje já existentes, na nossa visão, você está ali em confronto, está conflitando com uma lei que é importante, que é uma lei que trata sobre aspectos que devem ser observados pelas agências, no que tange ali a edição de atos normativos para o setor, que o setor regulado deve observar. Tá? Então, isso é um ponto que acho que é importante pontuar, observar. Rafael, a gente está falando aqui de uma proposta de RDC que vai passar a exigir que o farmacêutico tenha certificado digital ICP Brasil para validar uma prescrição médica eletrônica no validador do ITI. Inclusive, a proposta de RDC limita também a validação apenas no portal do ITI. É o que a Anvisa vai aceitar. Eu te pergunto, na prática, no dia a dia, de que forma isso vai impactar a farmácia, a drogaria, o varejista, a dinâmica na farmácia e na drogaria? Quais são os principais impactos que preocupam a BC Pharma, por exemplo, o Cinco Pharma São Paulo? Tá. Primeiro que acho que é um ponto que deve ser colocado, que muitas farmácias elas estão localizadas em regiões onde a qualidade de acesso à internet ele é muito precário, né? E na nossa visão, ferramentas de acesso à tecnologia, eles devem estar adequados a esta realidade, né? A fim de que não haja ali o quê? Um prejuízo ao acesso ao medicamento à população, né? Bem como que não haja também um impacto ao exercício de uma atividade econômica, como é o da farmácia e drogaria. Quando você quer concentrar e centralizar a um único portal a condição para que você realize uma dispensação, ao nosso sentir, ele está conflitando com o que determina a legislação, ele é desproporcional, visto que, vamos imaginar que se você tem um problema em relação ao seu certificado eletrônico, como que fica na prática? A farmácia ela não vai dispensar porque você só tem esse único modelo de atestar e validar aquele documento? Vamos imaginar que por uma questão de algum problema em relação ao portal, você não tenha possibilidade de acessá-lo.
Quer dizer que o paciente consumidor que está na farmácia, ele não vai conseguir ter ali um medicamento para poder fazer jus, para fazer uso ao seu tratamento? Vamos imaginar que o farmacêutico responsável técnico, se essa proposta vier realmente a ser implementada, que ao nosso sentir não deveria. Mas vamos imaginar que este farmacêutico, ele, por um acaso, ele perca seu certificado digital. Como que fica a questão? A farmácia ela não vai conseguir dispensar os medicamentos por causa de uma norma que, no nosso sentir, ela é desproporcional, ela inobserva outras formas de tecnologia. Você tem vários aspectos que podem prejudicar a operação de uma farmácia e que vai refletir, obviamente, ao consumidor, ao tratamento dele, ao acesso a medicamentos. Que eu repito, e aqui eu quero reiterar, e que eu acho que é importante deixar muito claro, é que a gente tem outros modelos, outros mecanismos para assegurar a autenticidade, a integridade, a segurança jurídica em relação ao documento que é elaborado pelo profissional de saúde, que não seja necessariamente que por via de um certificado digital. Quando você quer que um profissional da farmacêutico ele registre, ou ele dê essas informações em relação ao ato que ele realiza de dispensação, há outras formas, como a gente está falando, a modalidade de acesso de assinatura eletrônica avançada, que garante isso, que afasta eventualmente qualquer tipo de questionamento em relação ao ato em si. Então, por que limitar, né? Rafael, os custos com a aquisição desses certificados digitais, esses custos, eles preocupam os varejistas? Eu até tive uma informação de uma fonte, que eu não posso citar, uma fonte em off, que disse que o Conselho Federal de Farmácia parece estar preparando uma resolução, uma norma, para ser publicada logo depois da RDC da Anvisa, e segundo essa informação que eu obtive, o Conselho Federal de Farmácia vai pagar esses certificados digitais para todos os farmacêuticos do Brasil. Isso evitaria que a farmácia tivesse custo com a aquisição desses certificados para os seus farmacêuticos. Se isso acontecer, vocês veem como positivo, como algo positivo? Na realidade, sim, a gente não parte que o ponto não é realmente o custo do certificado, tá? Acho que a discussão, ela vai além da questão do custo, né? A discussão vai em relação a um aspecto legal, jurídico, da importância de que se tivesse ali oportunizasse ao setor regulado a participação plena, seja por via de uma análise de impacto, seja por via de uma consulta pública, seja por via de uma realização da análise de impacto regulatório, porque a gente não está dizendo sobre o ponto de vista somente econômico, mas operacional. E tem um outro aspecto que é importante ponderar. Hoje a gente já tem, isso que eu quero frisar, modelos, até mesmo que foram desenvolvidos por conselhos de medicina, que possibilitam a realização da prescrição, do ato de prescrição, mediante uma assinatura eletrônica que garante e assegure que esse documento ele é autêntico, tem sua integridade ali reconhecida, que você consiga também detectar eventualmente se há uma modificação, sem que para isso você tenha a necessidade de ter um certificado digital, sem que para isso, no momento que o farmacêutico receba esse documento, esse receituário eletrônico, ele precise de um certificado digital para realizar e registrar o ato que ele está fazendo. Então, ele vai além da questão do custo. O custo realmente um dos pontos, mas a questão ela vai muito além, né? Não é o principal, né, que vocês estão colocando. Não é o principal. Não é o principal. O principal é realmente aprofundar a questão do debate em relação à questão. A gente hoje já... qual é a urgência de você ter uma norma hoje por parte da Anvisa, dado que a gente já tem tanto uma medida provisória que regulamenta, que traz ali a questão da assinatura eletrônica, né, para os profissionais da área da saúde, e uma portaria do Ministério da Saúde já disciplinando essa questão. Qual é a urgência, qual é a necessidade de você estabelecer hoje, por via de uma resolução, sem oportunizar a participação do setor regulado, impondo uma forma, um modelo único de tecnologia para que você tenha ali assegurado e possibilitado que você realize melhor a dispensação de medicamentos por via de prescrição eletrônica
de medicamentos de controle especial e de medicamentos de controle especial e medicamentos antimicrobianos. Eu entendi. Então, o que você está dizendo é que, assim, que era muito importante que a Anvisa chamasse, né, o setor regulado para discutir com mais calma, né, ponderar mais, ouvir mais todos os lados antes de decidir. Rafael, o nosso tempo, infelizmente, acabou. Qual é assim, a sua dica, o seu recado final para quem está nos assistindo? Bom, primeiro eu quero agradecer, né, e dizer que fico sempre a ABC Pharma, a gente está sempre à disposição para falar sobre assuntos que são extremamente importantes, né. Falar primeiro aqui que também queria colocar que sou um fã de você, eu assisto e sempre vejo todas as Muito obrigada. Gosto muito, é uma referência nas informações, então é muito importante. E a colocação, mais do que uma dica, era uma fala para as pessoas. Eu sei que a gente está passando hoje por uma crise mundial, que foi provocada pela pandemia, né? E que todos, né? Inevitavelmente, todos nós estamos sofrendo de alguma forma, em algum nível, né? Com esse novo cenário, né? E as consequências, que a gente não sabe muito bem quais serão as consequências, né? A gente teve que mudar nossas rotinas, temos dúvidas e incertezas com relação ao pós-cenário pandemia, mas nesses tempos, né, de crises, é extremamente importante que sejamos resilientes, né? Que consigamos entender que é um momento passageiro e que a gente vai passar por isso, por essa situação, e eu tenho certeza, fortalecidos, né? Esse é o ponto, que sejamos resilientes e que tenham certeza que sairemos desse momento muito mais fortalecidos com uma aprendizagem para que a gente possa levar para as nossas vidas e colocar isso no nosso dia a dia. É isso que eu queria colocar. Rafael, muito obrigada pelo seu reconhecimento, né, o trabalho que a gente tem feito, muito obrigada por ter vindo aqui ao programa apresentar o seu contraponto, o do setor, né, o das entidades. A gente está aqui, a gente ouviu na semana passada o ITI e essa semana a gente está escutando a ABC Pharma, o Sincofarm e as outras entidades que assinaram esse documento. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Obrigado a você. Obrigado a todos. Uma excelente, quem está nos ouvindo, está nos assistindo, uma excelente noite, dia. Fico sempre à disposição. Muito obrigado. Bom, eu agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que aproveitem bastante esse conteúdo, mais um conteúdo para tirar dúvida, né, sobre esse assunto, sobre prescrição digital no Brasil. E a gente se vê na próxima terça-feira, às 14 horas. Obrigada, tchau. Raindrops fall